Cumprimento a todos, com a paz do Senhor Jesus. Bom dia para todos os ouvintes que ouvem a palavra do dia. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de ter nos acordado, de ter dado para nós a oportunidade de abrir os olhos, para que nós venhamos começar um novo dia. Glória a Deus, que a paz do Senhor reine em cada lar, cada coração, cada mente. Gostaria de meditar em João, no capítulo 1. Glória a Deus. E no versículo 1, no capítulo 1, no verso 29 em diante, já no finalzinho, que diz assim, ó: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem o varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscas? E eles disseram: mestre, onde moras? E ele lhe disse: vem ver. E eles foram e viram onde morava, e ficaram com ele ali aquele dia, e já era quase a hora 10ª. E eu vou parar por aqui, porque a leitura é extensa. Dali ele começou a chamar os discípulos para ser seus companheiros de jornada, né? Glória a Deus. Então, essa palavra maravilhosa, né, que nós estamos vendo aqui, o testemunho de João, né? Que bonito que é, que tremendo, né? Quando o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério, declarando-se para o mundo publicamente, né? Então João viu que Jesus vinha vindo e falou para os discípulos que seguia João: esse homem aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Esse versículo traz para algumas religiões uma outra interpretação, e a interpretação ela é única, não tem outra, mas há muitas pessoas que torcem as palavras para seu bel prazer. A palavra de Deus não tem 2 interpretações, é uma só.
Não, mas eu entendo desse jeito. Eu interpretei desse jeito. Eu estudei desse jeito porque eu acho que é assim. Mas a palavra do Senhor, ela só tem um significado e uma interpretação. E ela é interpretada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela não deve ser lida como você pega um livro de contos, de fadas, ou mesmo a revista, ou mesmo qualquer livro de história, né? Incluindo ela ali no meio daqueles livros históricos para ficar fazendo indagações. A palavra do Senhor, ela se interpreta sozinha. Ela mesma tem a sua interpretação. E ela é interpretada e discernida somente pelo Espírito Santo. Como ela foi inspirada pelo Espírito Santo, é só Ele que pode dar interpretação. Então, quando a gente lê a palavra, devemos estar em espírito, devemos estar orando, em oração, para que a gente venha entendê-la, né? Então, quando a palavra do Senhor diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele não tirou o pecado do mundo. Fosse bom, né? Que todos, Jesus tivesse tirado o pecado de todo mundo, né? Mas não é isso que a palavra do Senhor passa para a gente. Está bem claro que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Isso é, se eu quero. Está bem claro isso. Porque o Senhor Jesus jamais vai tirar os meus pecados se eu não quero que Ele tira. Entendeu? Ele tira, né? Sempre a gente está dizendo, se eu tomar a decisão, falar, Senhor, eu quero ser perdoado, eu quero ser lavado, remido no Teu sangue, eu quero que o Senhor me perdoe. Aí Ele tira nossos pecados, e Ele tira mesmo, de verdade. Ele perdoa a gente, Ele neutraliza toda ação diabólica contra a nossa vida. Ele passa a cuidar da gente. Até então, estávamos desgarrados como ovelhas, que não tinha pastor, ninguém cuidava da gente, né? Nós não tínhamos a quem confiar a nossa vida espiritual. Agora a gente tem um sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora Ele nos conduz a pastos verdejantes, agora nós temos água viva para beber, agora nós temos pão para comer. Hoje nós não passamos mais fome, hoje nós não precisamos correr religiões para matar nossa fome. Hoje nós somos saciados, porque o nosso pastor dá pão para nós comer, o nosso pastor dá água para nós beber, o nosso pastor cura nossas feridas, o nosso pastor sara, derramando óleo sobre a nossa ferida. Glória a Deus, que é o Espírito Santo derramado em nossos corações, porque hoje aquilo que magoava nós não magoa mais. Porque hoje aquele trauma já não faz mais parte do nosso pensamento. Não é verdade? Porque o Senhor derramou o nardo sobre nossas feridas, graças a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor dos Exércitos. Entendeu? Então Ele tira o pecado do mundo, né? Agora, se a gente quer viver uma vida errônea, Ele não vai impedir a gente, Ele aconselha, Ele fica falando, não faça isso, filho, vem para a vida, aproveita a oportunidade, é isso que Ele faz. Mas aí vai de nós querermos o bem ou o mal. Aí então, João começou a testificar do Senhor, dar testemunho de Jesus, falando assim, esse aí é aquele do qual eu falei para vocês,
que depois de mim vai vir um varão. Esse varão vai vir depois de mim, mas esse varão já era antes do que eu. Porque ele já foi primeiro do que eu. Ele é primeiro do que eu. Aí, olha que coisa, que mistério glorioso, né? João estava batizando, João estava pregando. Aí aparece o Cordeiro de Deus, que já era antes dele. Entendeu? Então, às vezes, os discípulos ficavam assim, ai meu Deus, como que pode ser isso? Ele apareceu agora e já era antes de João? Ah, meu Deus, o que é isso? Talvez eles não entendiam, porque ainda eles não tinham recebido o Espírito Santo, né? Ainda eles tinham muito que aprender na escola de Jesus, na companhia de Jesus, na verdade. Então o Senhor Jesus, ele já era antes, desde o princípio, desde a criação, nada do que se foi feito se fez sem o Senhor Jesus. E agora o Senhor Jesus aparece, pregando ali junto, batizando, sendo batizado por João. Já era antes de mim, porque é primeiro do que eu. Ué, mas ele só apareceu agora? Mas a gente está conhecendo ele agora somente aqui no Rio Jordão? Como ele era antes, né? Então o Senhor Jesus, ele sempre existiu, sempre. Ele não nasceu ali na manjedoura e ali batizado no Rio Jordão publicamente. Ele sempre existiu. Ele era, é e sempre será Deus. Lembremos que o anjo disse para Maria: Emanuel, Deus conosco. Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, o Senhor Jesus, ele veio, ele encarnou, né, para que pudesse, então, completar essa obra redentora, restituir nós a Deus, porque nós estávamos desgarrados como ovelhas, né? João falou assim, ó, eu não o conhecia. Era primo de João, na carne, né? Era primo de João. Isabel era mãe de João, Maria, mãe de Jesus, eram parentes, eram primos, né? Mas eles não se conheciam até então, porque João ficava no deserto, né? E depois que ele foi manifestado, e depois Jesus também, né? Aí eles ali se encontraram, ele não conhecia pessoalmente, mas para que fosse manifestada a Israel, vim eu, por isso, batizando com água, João falou. Mas só que João falou assim, gente, olha aqui, pessoal, eu vou contar uma coisa para vocês. Quem mandou eu batizar as pessoas com água? Ele falou assim, que esse que vai vir agora vai batizar os homens com o Espírito Santo. Eu batizo com água, mas ele vai batizar o povo com o Espírito Santo e com fogo. Meu Deus! Então, quem mandou João batizar com água? Na verdade, é o próprio Senhor Jesus, né? Porque é Deus, né? Então, Deus falou para João, João, você batiza com água, tá bom? Faz isso, assim, assim. Só que tem uma coisa. O meu filho está vindo aí. O meu filho vai batizar com o Espírito Santo com fogo. Meu Deus, aí quando João estava falando isso para os discípulos, contando para os discípulos o que estava acontecendo, né? Esse cordeiro que apareceria, meu Deus do céu, né?
Aí João falando, e aparece Jesus. E aparece Jesus ali no Rio Jordão. João falou assim, olha, eu tenho que ser batizado por ti, você vem até a mim, e tu vens até a mim. E ele disse, olha, importa que seja feita toda a justiça de Deus. João batizou a Jesus e o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus em forma corpórea de uma pomba, mostrando ali publicamente a todos que aquele era o Filho de Deus. Oh, meu Deus, que culto que teve ali aquele dia, Pai. Que culto glorioso. Foi tremendo, não é verdade? O batismo de Jesus. Aleluia. E João falou assim, eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida. É Ele, foi testificado, Deus falou, Deus bradou do alto dos céus dizendo, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Meu Deus, hein? Aí, João falou assim, no dia seguinte, aquele ali, tá vendo? É o Cordeiro de Deus. Meu Deus do céu, que lindo, né? Que maravilhoso que foi. Aí os discípulos já começaram a andar atrás de Jesus, queria ficar com Jesus, queria saber onde ele morava. Ai, que privilégio, meu Deus. Se eu tivesse naquela época lá, eu ia também ficar correndo atrás dele. Onde ele fosse, eu ia também. Ah, mas eu ia mesmo, né? Não queria me importar com mais nada, queria ficar com... Meu Deus! Eu ia até lá, o dia que ele foi assunto ao céu, né? Que privilégio que os irmãos tiveram de ficar ouvindo o Senhor Jesus pessoalmente, né? Glória a Deus. Hoje nós não estamos vendo Ele, mas pela fé nós estamos contemplando a sua presença. Nós temos um grande amor pelo Senhor, porque Ele mesmo derramou esse amor em nossos corações. A gente sente até saudade dele, como se a gente já tivesse visto. Como o João falou, eu nunca vi ele, eu estou vendo agora, eu estou conhecendo ela agora, né? Glória a Deus, e nós também nunca vimos o Senhor, mas pelo fato de nós estarmos sempre em comunhão com Ele, Ele conosco, nós temos esse conhecimento. Breve nós o veremos, mas não tem problema, né? Estamos sendo confortados pelo Espírito Santo, porque Ele batizou a gente com o Espírito Santo, com fogo, não é verdade? Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo, isso aí é uma promessa que é nossa, é o nosso direito, é a parte que cabe para nós, é uma promessa que o Senhor fez para você, para mim, para nós. Eu já recebi. Você já recebeu? Se você ainda não recebeu, você pode buscar. E você pode ganhar ele, porque é teu, o batismo com o Espírito Santo. Talvez você diz assim, como é que eu tenho que fazer? Você precisa orar. Sem oração não adianta. Se a pessoa fala assim, tem que orar, ai meu Deus, então não adianta, nem queira então, nem queira ter, porque é glorificando a Deus que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo com fogo, é glorificando, é a gente tendo intimidade com Ele, como? Orando, buscando, falando com Ele, porque orar é falar com Ele. Né? Aí você diz, mas eu oro o Pai Nosso. O Pai Nosso, gente, Jesus estava ensinando os discípulos a orar.
Se alguém falar para mim, irmã Lourdes, me ensina a orar, eu vou falar como que eu faço para orar, entendeu? Foi o que o Senhor Jesus falou. Você não sabe orar? Então ora assim, ó, tal, entendeu? Mas se você quer buscar alguma coisa de Deus, você não vai orar o Pai Nosso, você vai falar, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, eu te agradeço por isso, não é assim? Então é a mesma coisa. A oração para buscar o batismo com o Espírito Santo, você tem que ser objetivo. Você diz claramente, Senhor, eu quero a parte que me cabe, me batiza, Senhor, sela minha alma com tua promessa. Ó Senhor, eu necessito, eu quero, eu preciso. E você vai glorificando. Como glorificar? Dá glória, 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 até você receber. Porque se você não glorificar, o Senhor não batiza, porque só quando Ele é glorificado, aí Ele te enche. Porque depois que você for batizado com o Espírito Santo, daí você não precisa nem... Se você quiser falar glória, você fala. Mas se você não quiser falar glória, aí você vai falar em línguas. Porque essa língua é a glorificação. É glorificar a Deus em mistério. E não é assim, essas línguas aí que estão aí, as pessoas estão falando aí para os outros ficar ouvindo, falando que é... sei lá, a gente não pode nem ficar falando, né, para não blasfemar com a nossa boca, né? Mas hoje em dia tá umas coisas meio estranhas mesmo, né? Umas línguas estranhas mesmo, meio diferentes mesmo, né? Meio esquisitas, né? Que a gente nem sente a virtude de Deus. Mas sem buscar o batismo com o Espírito Santo que vem de Jesus. Porque o batismo com o Espírito Santo é profundo demais. É tremendo demais. É como assim, ó. Você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo. Tá, você recebeu a virtude, mas o batismo, ele é um revestimento de poder. Se você colocar uma camiseta, é como assim? Você coloca uma camiseta e o revestimento de poder é como se você colocasse uma outra roupa por cima. Você colocou um casaco ou uma capa por cima daquela camiseta, você está entendendo? É um revestimento, é uma porção dobrada do Espírito Santo. É aquilo que está dentro da gente que vem a manifestar para fora. Está entendendo? Oh, glória a Deus! E isso Jesus deu de presente para nós. Se a gente quiser, a gente pode buscar e ter. Aí a pessoa fica selada para o dia da redenção. Está entendendo? Jesus falou para nascer da água e do Espírito. Então a gente tem que nascer da água e do Espírito, do batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Temos que buscar. Para a gente ter ousadia para expulsar demônio. Está entendendo? Para a gente ter ousadia para orar, para louvar. É diferente. Depois que você é batizado com o Espírito Santo, aí você começa a ter ousadias. Amém? E aí o medo vai embora, a timidez vai embora. E nós começamos a trabalhar para Deus com mais convicção. Vamos ficar com essa palavra, porque chegou a hora da oração. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na paz de Jesus Cristo. Tenhais uma boa semana. Jesus abençoe a todos. Amém?